Olá a todos, Ferhel aqui novamente. E no vídeo de hoje, vamos voltar aqui ao tema de jogos sobre Linux, que é uma coisa que o pessoal tá gostando de ouvir, né? E aqui eu vou falar sobre aqui os anti-cheats. Eu vi uma notícia aqui relacionada a um jogo que funcionava e depois da atualização não está mais funcionando, que é o Farlight 84. E aí em cima dele eu vou desenvolver aqui algumas coisas aqui que eu gostaria de falar sobre isso. Então vamos para o vídeo que vai ser bem interessante. Bom, gente, aqui é a primeira coisa que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Eu vou estar mostrando a notícia em si. Eu, eu cliquei aqui na opção para traduzir para português, está no Game on Linux a notícia. No caso, o Farlight 84, né? 84, né? Agora está quebrada no Linux, SteamOS ou Steam Deck. Assim, SteamOS também é uma distro Linux, então, que é a distro padrão que vem no console portátil Steam Deck. Aí o Farlight 84 foi relançado com uma nova atualização massiva que traz um modo em primeira pessoa, mas infelizmente agora está quebrado no Linux, SteamOS e Steam Deck. Pelo menos assim, até o certo momento, não vi se teve alguma atualização, né? Essa daqui é do dia 7 de agosto, hoje é dia 11, né? Quando eu estou gravando, o vídeo vai um pouquinho ainda depois. E ainda não, eu procurei, não achei nenhuma coisa que seja foi corrigida ou não. Ele na página de anti-cheat ainda consta como quebrado. E aqui eles explicam que não está totalmente claro se este é um problema anti-trapaça, né? Ou se é algo que a Valve agora precisa corrigir na camada de compatibilidade do Proton para a nova atualização. Você pode carregar nos menus sem problemas, mas ele vai travar rapidamente e sairá da biblioteca Steam apenas alguns minutos após o início da partida. Aí, assim, eles dizem aqui que espera que só que seja mais um hunt, né? Ou na inúmeras vezes que o Defiance é momentaneamente quebrado, em vez de ser bloqueado ativamente como Lendas do Ápice, né? Acho que deve criar que ele traduziu. Vamos voltar aqui. Depois eu coloco aqui na versão original. E muitos outros. O bug foi logado na página do Proton GitHub da Valve para isso, né? E aqui eles explicam outras situações que muita gente confrontou a equipe de desenvolvimento no Discord. E eles falaram que o jogo não suporta execução no Linux, né? Ele não foi feito para rodar no Linux, né? E apenas dizem para eles usarem, né, e instalarem um Windows no lugar. Ele enviou um e-mail para a equipe da imprensa deles para ver se conseguimos alguma coisa mais clara, né, na resposta, né? E aí eles têm uma página aqui, que eu vou abrir aqui, que é uma página anti-cheat, né, que mostra aqui os jogos aqui que estão, que não vão funcionar por conta do anti-cheat que eles usam, no caso o Farlight 84, né, tem o Call of Duty Black Ops, né, também, o Deadside, Combat Arms, né, e aqui aqui você tem várias aqui, e uns aqui funcionam, né, é, outros aqui, eles tá como broken, né? E tem também as opções aqui que é Steam Deck, Steam OS Only, né? Que são jogos próprios aqui para Steam Deck, Steam OS, né? Então aqui ele mostra aqui. Tem também os que funcionam, de repente aqui funciona nativamente em Linux, né? E aqui esse site aqui Game on Linux aqui ele traz aqui bastante bastante novidades. Também tem outras coisas aqui de repente instalação de drivers, né? Algumas dicas aqui de como funcionar, instalar algum programa. É um site bem interessante para a parte quem quer jogar com Linux. E agora aqui, voltando aqui sobre esse assunto, né? O que eu gostaria de estar falando é o seguinte. Às vezes a pessoa vai lá, assim, a Steam fez ela trabalha em cima do SteamOS, ela trabalha em cima da comunidade, criou um console que usa um sistema baseado em Steam, em cima do Linux, né? Só que assim, o que eu vejo é que muitas empresas, elas tipo, é uma guerra parece, né? Uma queda de braço, um cabo de guerra, porque assim, por mais que de repente a Steam ela mostre condições que o sistema possa ser utilizado para jogos, né? O que eu vejo é que muitas assim empresas assim elas têm essa guerra com a Steam, né? E outras até
Elas, não, vou fazer o meu jogo para Steam Deck, para rodar no Steam Deck. Aí o jogo vai lá, roda no Steam Deck, homologado. Aí tem a versão só de Windows, beleza. Aí tem a camada de compatibilidade Proton. E aí depois passa de um tempo, aí o jogo para de funcionar, porque eles bloqueiam. Porque passa na cabeça de alguém ali que, não, estão usando cheaters. Ou então, a gente entende aquilo ali como uma virtualização. E aí fica... E aí não... E aí a virtualização a gente não pode ter no jogo. E aí, em vez de eles buscarem de repente fazer uma versão nativa do jogo dentro da Steam, pro SteamOS e pro Linux, não, eles tipo simplesmente bloqueiam e tipo o jogo para de funcionar. E aí a pessoa ou tipo desiste do jogo, ou então de repente formata e perde, pode ter perda de desempenho, né? Formata, tira o SteamOS e coloca o Windows 11, né? Mas aí você pode de repente ter uma perda de desempenho no equipamento, né? Porque o equipamento ele foi desenhado para rodar com o SteamOS, né? Então, muito provavelmente com o Windows 11 ele pode ter uma perda de desempenho em algumas funções, né? Que no SteamOS não vai ter. Então aí fica naquela guerra, né? E aí você também tem outras empresas que toda vez que assim elas são apertadas de, por que não desenvolve para Linux? Por que não tem uma solução para Steam Deck dos seus jogos, por exemplo? No caso da Epic aí com Fortnite, né? E aí, então, primeiro ele fala que o jogo é para o sistema de hackers, né? Ia ter muitos hackers. Aí vem com aquela história lá de que vai ter múltiplos kernels e aí fica difícil porque tem muitas modificações, pode ser que funcione em um, funcione em outro. E aí, como eu falei, eu já expliquei num vídeo meu, bem mais um pouquinho antigo aí, que isso daí que muitas empresas alegam não tem nada a ver. Por exemplo, assim, elas vão desenvolver tipo assim, baseados no Arch Linux ou no Ubuntu ou no Fedora, as distros que são baseadas em cima deles, muito provavelmente também vai rodar. É porque às vezes muita gente acha que, por exemplo, assim, quem pega o Linux, né, ela vai entrar no Linux e vai ficar modificando não só o ambiente gráfico, vai ficar modificando o kernel, vai ficar modificando tudo, né, para deixar. Obviamente, tem gente que faz isso, né, pega o sistema, né, e consegue por você ter essa facilidade, por você ter essa permissão de você de repente modificar, colocar algumas coisas novas, pode ser que a pessoa modifique, ela comece um Linux do zero ali e faça umas modificações de acordo com que ela com que ela gosta. Mas a maioria, o que ela vai buscar geralmente modificar é alguma coisa da interface gráfica, do ambiente gráfico, né, que tem, né? O Gnome é bonitinho, mas eu quero colocar uma coisinha a mais. Eu tenho KDE, quero colocar uns efeitos no KDE. Eu tenho XFC, quero mudar uma coisa, igual eu fiz aqui, já mostrei pra vocês, né? E não tipo assim, não, vou modificar o kernel. Não, a maioria das pessoas não tá preocupada nisso. Sabe? Quem geralmente usa Linux, porque gosta da questão da privacidade, né? Também tem a opção agora de jogar, né? E também gosta, por exemplo, assim, de ter essa possibilidade, essa gama maior, de, por exemplo, você fazer algumas modificações, algumas customizações que nesse caso no Linux acaba sendo mais fácil de fazer do que no Windows 11, porque você pode instalar uma coisa ou outra pequena, mas ali às vezes você já tem os plugins, dependendo da versão que você vai usar, que pode deixar o seu Linux da sua cara mais customizável. E aí você tem um ponto, que às vezes muito provavelmente algumas outras empresas, por exemplo, como a Epic, elas não vão tentar investir em nada de tipo de trazer. Pode ser que de repente assim, não, se subir para uns 15%, pode ser que eles até pensem, né? Para uns 10 talvez, né? Mas assim, já tem uma quantidade até que perto do que tinha antigamente, uma quantidade bem maior de usuários em Linux no mundo, então pode compensar. Mas aí tem aquela coisa do tipo, assim, eu vou estar ajudando uma empresa rival, de repente se eu tipo fizer, né? Porque aí o que a pessoa pode fazer? Ela pode, tipo, a Epic resolve fazer a Epic Games Store nativa para o Linux. E aí ela resolve fazer o Fortnite nativo para o Linux. Aí muita gente pode comprar o Steam Deck, né? E aí eles, por exemplo, o Steam Deck e colocar o Fortnite, colocar a Epic Games também dentro do Steam Deck, né? Não só, por exemplo, vou colocar no meu Ubuntu. Não, vai lá e coloca ali num aparelho que foi feito por uma rival, né?
Então acho que isso aí faz com que algumas empresas aí, tipo, pode ser que, tipo, não migrem e de certa forma sabotem para os seus jogos ali, por exemplo, não rodarem mesmo no sistema do Pinguim, muito acho que por conta da Valve, né? Mas é aquilo ali, posso estar errado, né? Espero que esteja, né? Mas isso aí que tá aparecendo, assim, muitas empresas acho que não vão mesmo fazer seus jogos ou suas plataformas, acho que muito por conta disso, de repente até estarem favorecendo o rival. E essa coisa de que, por exemplo, assim, não, é porque a gente não vai ter um retorno. É como que sim, eles vão ter retorno que, por exemplo, se eles não querem desenvolver, né? Eles não fazem nem, tipo assim, alguma coisa de teste pra ver se vai ter um retorno legal ou não. Simplesmente eles falam que não vai ter retorno. Quando atingir 5, 10%, mas aí em alguns casos como que vai chegar nesse 5, 10%? Então, assim, chega a ser como eu falei, um cabo de guerra que um fica puxando de um lado, um fica puxando de outro, né? E eu acho que quem perde é o consumidor final, e aí você perde também, muitas pessoas perdem de, por exemplo, de repente não ter essa opção de estar testando os jogos, alguns jogos em Linux, né? E mesmo assim, sabendo que hoje em dia também é uma plataforma muito boa para você estar jogando, né? Na verdade, sim, sempre de uma certa forma foi, né? Mas hoje em dia as pessoas conseguem enxergar que sim, ela tem os seus pontos positivos para você estar jogando. Mas infelizmente, algumas empresas, elas não vão enxergar desse jeito. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Deixem a opinião de vocês sobre esse assunto, né? E até a próxima, gente. Muito obrigado a todos e eu fui.